Irmãos, alguns domingos atrás a gente iniciou uma série. Falamos no Salmo 2, Salmo 8, Isaías 7, Isaías 9 e entramos nos evangelhos. Aquilo que foi prometido se cumpriu. Aquilo que foi falado se realizou. Então hoje nós veremos a concretização disso. Aquele que foi prometido por Isaías, por Davi, hoje ele nasceu. Então, para isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Do verso 1 até o verso de número 20. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completariamente completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. E ausetando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam a Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Grandioso e eterno Deus, ó Senhor, quão bela é a sua palavra. O Senhor tem total poder, tem total autoridade sobre todas as coisas. E nesse texto, nós vimos a sua soberania agindo. Ó Senhor, muitas vezes, em meio às dificuldades, nós não reconhecemos o teu poder, a tua soberania.
Ensina-nos, Senhor, a partir deste relato maravilhoso, a vivermos conforme o teu querer neste mundo, onde as dificuldades vêm e vão, mas o Senhor dura para sempre e as suas misericórdias não têm fim. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, imagine-se em como a gente poderia apresentar alguém que poderia mudar o mundo definitivamente. Tente criar na sua mente como seria o nascimento desta pessoa. Provavelmente, aquele jargão que diz: "Aquela pessoa nasceu em berço de ouro", nos vem à mente. Porque a gente pensa: uma pessoa para mudar o mundo deveria ser uma pessoa que nascesse em um belo lar. Um lar onde que tem dinheiro, onde tem poder, onde tem influência, para que essa criança já nasça à frente do seu tempo, tenha a melhor educação, tenha aquilo que é de melhor deste mundo, para que assim, quando ela tiver estatura suficiente, ela governe este mundo, governe este país, e este país prospere, este mundo mude. Normalmente é isso que nós pensaríamos. Nós pensaríamos que precisa ter esse tipo de nascimento, uma pessoa importante para ter uma mudança significativa. Mas só que na história bíblica não é assim. Jesus Cristo poderia ter nascido dentro do império, mas não foi esse lugar que o Senhor escolheu. Há um homem na história que se chama William Carey. Esse homem é conhecido como o pai das missões modernas. É ele que mudou as coisas, a forma de fazer missão. Se hoje nós saímos do Brasil e vamos até outros países para pregar o evangelho, com certeza a grande influência desse homem. Mas esse homem nasceu em um vilarejo pequeno, em uma cidadezinha pequena, onde não tinha luxo, não tinha poder, não tinha nada disso. Mas o Senhor, pela sua graça, trouxe esse homem, e esse homem então revoluciona o mundo inteiro a partir da pregação do evangelho, a partir de se doar pelo evangelho. Então, dos pequenos lugares saem homens que podem mudar o mundo. Diferentemente, é claro, de Jesus Cristo, que ele é o próprio Deus encarnado, William Carey conseguiu mudar. Conseguiu fazer com que as missões avançassem cada vez mais. Era um homem humilde, mas um homem que foi usado por Deus. Assim como Cristo, um homem que era humilde, foi grandemente usado por Deus. Então, o tema do meu sermão nessa noite é: o nascimento do seu Redentor. O nascimento do seu Redentor. Todos nós precisamos de um grande Redentor. Todos nós precisamos daquele que veio a este mundo nascer em um lugar humilde. Mas como foi o nascimento do seu Redentor? Foi um nascimento humilde. Então, eu quero que você se reporte àquele tempo onde tem um grande imperador e esse imperador manda em todo mundo. Todo mundo conhecido naquele tempo era estava debaixo da autoridade desse imperador. Esse imperador tinha muito mais poder do que hoje tem um presidente da república. Ele tem muito mais poder, porque todos estão debaixo do seu governo e ele manda e desmanda. Ele faz aquilo que aprova, aquilo que deseja. Então, quando a gente começa a ler o texto, mostra que ele decide fazer um recenseamento. O que seria isso? Você volta para a sua cidade natal e vai lá, assina o seu nome, mostrando que para mostrar a quantidade de pessoas. É como se fosse mais ou menos, na época de eleição, você tem que voltar para a sua cidade para votar. Só que ali você vai voltar para mostrar que você está vivo. Então é como aquelas pesquisas do IBGE que chega na sua casa e pergunta: "Quantas pessoas moram aqui?" Aí você vai falando: "Moram tantas pessoas, eu tenho uma geladeira, uma televisão", e todo aquele questionário. Então, esse imperador, ele ordena que todos voltem para a sua terra para ser recenseado. Ele quer saber quantas
pessoas têm. Ele tem tanto poder para isso que todo mundo cumpre. Então é por isso que José e Maria devem sair de onde estão e até uma longa viagem até a sua casa, por causa da vontade do imperador. Então, a ordem do imperador é essa: eles devem ir até lá. Só que o que é mais interessante, que as profecias que nós estudamos até aqui apontava de onde sairia o Salvador, que era Belém. Então, um imperador que tem tanto poder nas mãos, ele faz um decreto justamente para cumprir a vontade do Senhor. Então, o Senhor está governando todas as coisas de uma forma tão surpreendente que o governador que tem muito poder, ele faz um decreto, fazendo aquilo que era da vontade do Senhor. Então, José e Maria fazem essa viagem longuíssima por causa da ordem de um imperador, mas isso não sai dos planos de Deus. Deus está governando todas as coisas, mesmo que haja um imperador ruim e mau que tenta fazer a sua vontade em cima do povo. Então, uma lição que a gente precisa olhar para esse texto é: as dificuldades, elas vêm. As dificuldades surgem na nossa vida de uma hora para outra. Imagine-se você, grávida, nos últimos dias, vem essa ordem, o que que Maria podia ter pensado? Meu Deus, para que eu vou fazer essa viagem exaustiva? Mas assim, não tem metrô, não tem ônibus, não tem carro com ar-condicionado. Então imagine se você, ali nos últimos dias de gravidez, seu marido fala assim: "Olha, eu preciso ir lá na zona leste votar". E aí, ele entra no carrinho humilde que não tem ar-condicionado, não tem conforto, e aí você chega ali na estrada Itapecerica, um pouco congestionado, vai descendo, na hora que chega na Marginal Pinheiros, tudo parado. Um sol quente, e aí você vai dizer para o seu marido: "Que boa ideia que você teve, não é? Nossa, como que eu gostei de estar aqui, eu cheio de dor, cheio de contração". E aí você continua a caminhada e encontra um belíssimo hospital e tem ali um parto que você não teria se estivesse em casa. O Senhor está governando todas as coisas. Maria está numa viagem longuíssima, sentindo dores de parto, mas mesmo assim, a soberania de Deus não está sendo perdida. Deus está no controle de todas as coisas. A profecia que nós lemos em Miqueias 5:2, que foi projetada, diz assim: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade". Então, o Senhor utilizou daquele imperador para fazer um decreto, fazendo com que José e Maria voltassem para cumprir a profecia que fora proferida 700 anos atrás. Até os ímpios obedecem à soberania de Deus. Não tem uma pessoa que escape da soberania de Deus. Então viva debaixo dessa soberania, sabendo que Deus governa todas as coisas. Não há nada que saia do seu controle. Então você consegue imaginar a dor de Maria, mas ao mesmo tempo nós não vemos Maria reclamando daquela situação. Não vemos uma vírgula sequer de Maria reclamando com José. Será que a gente precisa obedecer ao imperador para ir até Belém? Então, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, ele não vai ser recebido por uma grande multidão, com fogos de artifícios, com grandes fotógrafos, mas ele vai ser recebido em meio a um cheiro forte de animal. Vai ser recebido em um lugar inóspito, um lugar que muitos de nós não gostaríamos que nossos filhos nascessem.
Eu sei que há um tempo atrás era comum o nascimento nos nossos lares. Muitos de nós pode ter nascido em casa, mas eu tenho certeza que nenhum de nós nasceu onde os animais viviam. Nenhum de nós nasceu num chiqueiro, nenhum de nós nasceu onde os cavalos ficam, nenhum de nós nasceu num galinheiro. Pode ter nascido num lugar humilde, mas era o lugar mais apropriado que se tinha naquela época. Um lugar bem cuidado, bem limpo, bem apresentado, porque sabia que ali aconteceria algo maravilhoso. Então, aquele que é o seu redentor nasceu em um lugar que nós, muitas vezes, não gostamos nem de entrar. Entramos, tampamos o nosso nariz porque não aguentamos. Agora se imagine naquele lugar, sentindo dores, passando por dificuldades, tendo o seu próprio bebê, e aí só tem animais, só tem cheiro ruim. Esse é o Redentor que veio nos salvar. Ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele poderia ter um grande império, mas ele nasceu neste lugar para mostrar que ele é humilde, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ninguém precisou servi-lo naquele tempo. É o nascimento humilde. E isso deve encher o nosso coração de alegria e contentamento. Se o Rei dos Reis decidiu me amar dessa forma e vir em um lugar dessa qualidade para me salvar, para redimir dos meus pecados, é necessário que eu entenda o quanto Ele me ama. Apesar das circunstâncias em que você vive, apesar das circunstâncias que você pode viver amanhã, o Senhor vive e Ele redime todas as coisas. E é necessário a gente lembrar que aquilo que o Senhor assume, Ele redime. Então, você não é redimido após o seu nascimento. Quando Jesus está no ventre de Maria, está mostrando para a gente que desde o ventre nós somos redimidos por Jesus Cristo. Não há um minuto da sua vida que não seja redimida por Cristo Jesus. Não há um momento que você esteja órfão do Pai. Você foi redimido por completo. A sua vida inteira foi redimida por Cristo Jesus. E antes da glória que vai ser revelada a seguir, veio uma grande humildade do nosso Salvador. Então a pergunta que fica é: Maria e José procuraram, procuraram e procuraram um lugar para ficar, mas tudo estava ocupado. E hoje? O seu coração ainda continua ocupado para Jesus Cristo? Será que aquilo que está no nosso interior tem mais morada no seu coração do que Jesus Cristo? Ou será que Jesus Cristo ainda deve voltar para o estábulo, porque o nosso coração ainda está cheio do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, das nossas mazelas, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência? O seu coração deve ser sempre voltado para abrigar a Jesus Cristo, aquele que veio neste mundo para nos dar uma grande salvação. O apóstolo Paulo em Filipenses diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então o Senhor se humilhou para nos dar acesso à salvação, para nos reconciliar com Deus. Nós fomos reconciliados pelo ministério de Cristo Jesus. Então hoje
Você tem livre acesso ao Pai pelo que Cristo Jesus fez, porque ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se fez de servo, fez de um menor, nasceu no pior lugar possível para nos dar a verdadeira salvação. Então, essa humildade de Jesus nos convida a viver na dependência de Deus. Deixe de ser autossuficiente. O nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade. Ele, sendo Deus, se esvaziou. Reconheça que você não é nada. Reconheça quem você é. Reconheça o, o seu devido valor. Coloque-se no seu lugar. Olhe para o seu coração, não como quem olhe para algo ruim e se sobressaia sobre isso, sobre esse algo ruim. Mas olhe para Deus, que é totalmente santo, puro, poderoso, e use-o como a sua referência. Quando você tira a sua referência do mundo e da maldade, você pode dizer assim: "Ah, essas pessoas são boas, são ruins, elas fazem tais coisas. A partir dessa referência eu sou muito bom. Eu não roubo, eu não mato, eu não uso drogas, eu não traio a minha esposa, eu não traio meu esposo, então eu sou bom". Só que a sua referência está naquilo que é ruim, aquilo que não é agradável. Agora, mude a sua referência para aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é poderoso. E aí você vai ver quem você de fato é. Você vai entender o que de fato é o seu coração. E é por você que veio o grande Redentor. Arrependa-se do seu pecado e creia que o seu Salvador chegou. O controle da sua vida, o controle da minha vida, está nas mãos do nosso Redentor. Cristo vive, ele reina. Ele nasceu naquela manjedoura para nos dar a grande salvação. E agora, no segundo ponto, como foi o nascimento do seu Redentor? Foi um nascimento que revelou a glória de Deus. A partir do verso 8, vai narrar algo maravilhoso. Vai narrar algo que deve mostrar para gente quem de fato é o Senhor. Naquele mesmo lugar havia alguns pastores. E o reverendo Samuel, hoje de manhã, disse bem sobre isso. Os pastores eram aqueles que eram os mais humildes possíveis. São aqueles que não tinham muito valor. Eles não poderiam nem ser um júri em um tribunal. Os judeus não os considerava bem porque eles tinham tanto trabalho no campo, porque eles não poderiam ir até a casa do Senhor, cumprir as vontades e as determinações de Deus. Então era um povo que trabalhava muito, que vivia no campo, mas que era totalmente recluso da sociedade. Eles não eram valorizados de forma alguma. Mas é interessante que Deus escolheu essas pessoas que não tinham tanto valor, não tinham a capacidade de convencimento muito grande, não tinha proeminência na sociedade, para revelar a glória do Filho. Ele escolheu homens simples. Deus escolhe pessoas simples, como eu e você, para se revelar. Ele não precisa de escolher grandes celebridades para se fazer conhecido. Deus se faz conhecido a partir de homens simples, homens pequenos. A sua soberania decide escolher pastores. E agora você imagina a primeira visita que Maria e José vão receber são de homens que não têm valor, homens que estavam trabalhando, provavelmente o o aroma do ambiente já era ruim e agora vai ficar um pouco pior,
que vão chegar mais pessoas. Então o ambiente é um ambiente ruim, que cheira mal. E assim é o pecado. O pecado faz com que a gente cheire mal diante de Deus. Nós somos aqueles pastores que Deus decidiu se revelar. A salvação do Senhor não é para aqueles grandes poderosos, mas é para nós, povo humilde, povo que se deleita na presença do Senhor, que encontra satisfação não em coisas que este mundo pode oferecer, mas naquilo que o Senhor oferece. Por isso que Jesus disse em Mateus: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus." O Senhor, que é grande e maravilhoso, poderoso, escolhe um lugar simples, humilde, escolhe também pessoas simples e pessoas humildes. De repente, no meio do campo, vem um grande clarão. Uma grande luz se chega diante daqueles pastores e eles ficam cheios de medo. Que luz é essa? Imaginem se naquele tempo as lamparinas que poderiam existir iluminavam muito pouco. Não é igual essas lâmpadas que iluminam tanto. E você, há muito tempo na escuridão, qualquer pequena luz faz grande diferença. Só que agora chega uma grande luz, ilumina tudo. E eles ficam desesperados. Eles ficam cheios de medo. Nunca haviam presenciado algo dessa forma. E o anjo diz: "Não temais, porque vos trago boas novas, de grande alegria, que serão para todo o povo." Que palavras poderosas! Aquele medo que estava no coração dos pastores, agora se esvai. Eles não temem mais, porque agora vem uma grande notícia, uma notícia de alegria, uma notícia de felicidade. O temor sai de cena e entra agora o contentamento, entra agora a alegria. É a mensagem do evangelho que começou a ser proclamada diante de todos. O anjo revelou que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E cada palavra dessa traz um peso maravilhoso para o ministério de Cristo. Ele é chamado de Salvador, porque veio libertar o seu povo da escravidão do pecado e da morte. Então ele é o nosso Salvador, porque ele veio nos libertar de um pecado que é grande e que nos afasta de Deus, de uma forma que nós não conseguimos ser reconciliados com Deus pelos nossos próprios méritos. E nos afasta da morte, porque o Senhor Jesus, ele vence a morte. Ele é chamado de Cristo, o ungido, aquele que é prometido nas Escrituras. E nós vimos isso no Salmo 2, Salmo 8, Isaías 7, Isaías 9. Aquele que foi prometido agora nasceu na cidade de Belém. E ele é Senhor, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Enquanto esses pastores estavam ali recebendo a notícia, acontece algo maravilhoso. E aqui nós tivemos um pequeno vislumbre onde o coral, de uma forma tão maravilhosa, nos conduziu em louvores a Deus. Nós pudemos ser impactados por algumas vozes bem ensaiadas, bem afinadas, que mexem com a nossa emoção. Muitas vezes nossos olhos enchem de lágrimas. Nós somos impactados porque é maravilhoso ouvir um coral bem afinado. Mas agora eu quero tentar mostrar para você que um coral de anjos começa a cantar naquele pasto onde tem uma grande luz. Imagine o quanto aqueles pastores ficaram maravilhados com aquele louvor que estava sendo ensaiado. O coral cantou muito bem, mas eu quero tirar aqui para dizer que, com certeza, os anjos cantam muito melhor.
Não porque eles cantaram mal, mas porque eles conseguem cantar com uma excelência. Eles estão preparados na eternidade para isso. Mas nós tivemos um pequeno vislumbre da sensação que será no céu, onde todos nós, em um único coral, cantaremos juntos, cantaremos ao nosso Senhor algo maravilhoso. Cantaremos glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria. Poder louvar desta forma, em uma única voz, assim como os anjos tiveram essa oportunidade de louvar aquele Redentor, nós também temos esse vislumbre, todos os cultos, de louvar ao Senhor, ao Rei dos Reis, entendendo que Ele é o nosso Salvador. É Ele quem reconciliou o seu povo. Irmãos, não perca, não percam essa oportunidade de louvar ao Senhor, porque Ele nasceu em um lugar ruim para te salvar, para te dar salvação. E às vezes a gente negligencia o privilégio que nós temos de cantar ao Senhor. Então, aqueles pastores, eles se tornam os primeiros evangelistas, começam a anunciar a todos a quanto tinham em seu redor. Eles começam a pregar que aquilo que os anjos anunciaram a eles aconteceu, aconteceu e agora tem um grande rei que está em uma manjedoura. Maria tem uma reação diferente. Ela guarda todas as palavras no seu coração. Então, Maria, apesar daquelas dificuldades até o nascimento de Jesus, ela está alegre por ser a portadora do Filho de Deus. Que a missão de Cristo estava apenas iniciando naquele tempo. A resposta de Maria nos ensina que nós devemos aprender o que Cristo veio fazer e que o nosso coração seja o lugar que a gente guarde essas palavras e viva essas palavras todos os dias para a honra e para a glória de Deus. A história termina com os pastores voltando ao seu trabalho, voltando aos seus rebanhos, glorificando e louvando a Deus. Que nesta noite, quando nós sairmos daqui, que o nosso coração não seja um coração apenas focado no amanhã, no que faremos amanhã, como será o meu dia, como será o meu trabalho, a correria do Natal para a gente resolver as coisas em casa. Que nosso coração não esteja nisso. Que nosso coração esteja glorificando e exaltando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Cristo é aquele que veio trazer paz e reconciliação. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Você lutava contra Deus, se rebelava contra o Senhor, precisava ser reconciliado com Deus. Mas o problema é que nós fomos os agentes da guerra. Nós criamos a ofensa contra Deus. O pecado ofende o ser de Deus. Então, quando Adão pecou, ele ofendeu o ser de Deus. E que normalmente quando a gente comete algum erro contra aqueles que estão ao nosso redor, o que nós esperamos? Aquele que cometeu o erro vai se achegar até essa pessoa e vai pedir perdão. Isso é o que a gente espera das pessoas. Ele me ofendeu, ele me machucou, ele fez isso, ele me traiu. Então ele precisa dar o primeiro passo para se reconciliar comigo. Mas na história bíblica,
Isso é diferente. Nós cometemos o pecado contra Deus, mas é Deus que dá o passo. É Deus que realiza essa reconciliação. E para que essa reconciliação fosse realizada, era necessário uma pessoa sem pecado, pura, sem mácula, que é Jesus Cristo, nascesse, cumprisse o seu ministério, morresse, derramasse o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitasse e ascendesse ao Pai, para que eu e todos vocês tivéssemos acesso à reconciliação que fora conquistada por Cristo Jesus. Se dependesse do seu ato, você não seria reconciliado, porque você não reconhece que a culpa é sua. Então, quando você reconhece que você precisa de um redentor, é a ação de Deus no seu coração, mostrando que pelas suas próprias obras, pelos seus próprios feitos, você não se achega até Deus e muito menos conquista a salvação. Então, que nesta noite o Senhor convença o teu coração do juízo e do pecado, e você entenda que sem Cristo você não consegue agradar a Deus. Você não consegue ser reconciliado com Deus. Então, nesta noite de nascimento de Cristo Jesus, creia que Ele é o seu único mediador, Ele é o seu único redentor, Ele é o único que pode te dar salvação. Reconheça que Jesus Cristo é o Salvador de todos nós. Não viva independente de Jesus Cristo. Não viva achando que os seus braços são fortes, porque amanhã essa força pode acabar e pode não ter tempo de se achegar a Deus. Para concluir, meus irmãos, o nascimento de Jesus Cristo em Belém nos desafia a enxergar a grandeza na humildade. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nasceu em um lugar que nós não gostaríamos de nascer e não queremos que os nossos filhos, nossos netos, nasçam neste mesmo lugar. Mas ele nasceu no pior lugar possível. Jesus Cristo veio para nos dar paz com Deus, nos dar redenção e nos reconciliar com o nosso Senhor. Não perca esse tempo achando que o Natal é apenas presentes. Não perca esse tempo achando que são apenas festas de final de ano. Mas um homem, que é o próprio Deus, morreu neste mundo, ressuscitou para nos dar reconciliação. Creia que Jesus Cristo nasceu e cumpriu seu ministério para a honra e para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Não deixe isso passar. Arrependa-se dos seus pecados e viva de forma que agrade ao Senhor. Que Deus nos abençoe.